Hey ho, galerinha nerd! Nós vamos mais um QG Resolve comigo, professor Vidal de Física. A gente vai falar nesse QG Resolve de movimentos. E nós temos dois movimentos tradicionais para tratar no Enem. O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Atenção que nós vamos falar sobre funções horárias. Função de primeiro grau e função de segundo grau. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão, dá uma olhadinha no quadro. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante, atenção, aceleração constante. Mantém a velocidade constante, olha, mantém a velocidade constante por um outro tempo e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Nós temos, repara, até pararem, nós temos dois tipos de movimento. Um dos movimentos é chamado de movimento uniforme. Esse mu, ele tem uma função do primeiro grau conhecida como S igual a S0 mais VT, que nós chamamos de sorvete. Nós temos um outro, que é um movimento uniformemente variado, conhecido como move. A equação do move é uma função do segundo grau, meu amigo nerd vencedor de 2014. S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Observa que a função de primeiro grau ela tem por característica ser uma reta. E a função do segundo grau, ela tem por característica ser uma parábola. Dentro da nossa questão, eu vou precisar fazer uma análise e descobrir agora qual é o gráfico correto. Observe que toda vez que nós formos analisar um gráfico, precisamos sempre olhar as variáveis do gráfico. Nesse caso, eu tenho no eixo Y posição e no eixo X tempo. Por isso, a análise das funções posição. Volta aqui para cá, então. Ó. Observa que nós temos, primeiro, ele parte do repouso com aceleração constante, depois mantém a velocidade constante e, por último, desaceleração constante. Se nós olharmos o gráfico, os gráficos das letras A e D de dado, eles têm a parte inicial com um movimento uniformemente variado, que é uma curva, tá vendo? Mas logo depois ele mostra o móvel sempre na mesma posição. Filhão, olha para mim. Se o móvel está sempre na mesma posição, é porque o móvel está o quê? Parado. O móvel está em repouso. Não são esses gráficos. Volta para cá. Se a gente olhar a letra E, o gráfico não pode ser reto no início. Precisamos ter uma parábola. A aceleração é constante, olha lá. Então também não pode ser a letra E. Então não é a letra E, não é a letra D, não é a letra A. Atenção para isso. Geralmente no Enem a gente faz uma prévia análise e percebe que a gente elimina algumas opções e sobram duas que a gente vai ter que discutir agora. Que no caso são as duas letras que sobraram. Olha de novo lá, ó. As letras B e C. Observa que primeiro tem que ser move, depois mu e por último move de novo. A diferença agora desses dois moves vai estar exatamente na concavidade. Se a concavidade for para cima, desculpem, se a gravidade for para baixo é porque a aceleração é negativa. Se ela for para cima, é porque a aceleração é positiva. Ele primeiro acelera, concavidade para cima. Depois ele mantém, movimento uniforme, reto. E por último, concavidade para baixo até parar. Observa que a letra B ele é uma parábola nesse pedaço todo inicial, tá vendo? Então a gente passa a ter a resposta, a letra C. Muita atenção, meu amigo nerd. Gráfico é tradicional no Enem, hein? Boa sorte!